Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem como título O Reinado de Acasias. Introdução da lição. A dinastia dos reis do norte, Israel, foi composta por 20 reis. Acasias foi o nono rei de Israel, na condição de reino dividido. Nesta lição, estudaremos a historicidade do rei Acasias. Veremos o perfil do profeta Elias e vamos finalizar o nosso estudo conhecendo o confronto de Elias contra Acasias. Item número 1 da lição: a historicidade do rei Acasias. Acasias foi o nono rei de Israel, Reino do Norte, de um total de 20 reis, na era em que o reino estava dividido entre o Reino do Norte, Israel, e o Reino do Sul, Judá, tendo então reinado em Israel, Reino do Norte, Acasias, durante 2 anos, no período de 853 a 852 a.C., após o reinado de Acabe, seu pai. No primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 40 e 52, fala exatamente este ponto que eu mencionei relativo ao reinado de Acasias e a duração do seu reinado. Diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 40. Assim descansou Acabe com seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. No versículo 52 diz: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Acasias, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele seguiu os caminhos do seu pai, Acabe, e da sua mãe, Jezabel, fazendo então Israel pecar. E que caminhos eram esses? Caminho da idolatria, caminho da ganância, caminho da adoração a Baal. E isso foi mal perante aos olhos do Senhor e não poderia deixar de ser. No versículo 53 do primeiro livro dos Reis, capítulo 22, diz assim: fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Jeroboão, aqui no caso, foi o primeiro rei de Israel, do Reino do Norte, o reino dividido. Acasias, ele serviu e adorou Baal. E isso provocou a ira do Senhor, pois fez tudo quanto fizera o seu pai. No versículo 54 do primeiro livro dos Reis, capítulo 22, diz: ele, Acasias, serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Portanto, continuou no mesmo tipo de governo como havia sido governado por Acabe, o reino de Israel. Acasias, continuando a história, ele convenceu a Josafá, rei de Judá, a participar de um grande empreendimento de construção de navios, uma cidade chamada Ezion-Geber. Porém,
o profeta Eliezer chegou para Josafá e disse: olha, Josafá, este empreendimento que você está fazendo junto com o rei do norte, Acasias, não vai prosperar. Porque você fez esta aliança com um homem que faz o que é mal perante os olhos do Senhor. Sabe o que ocorreu neste empreendimento? Os navios se quebraram e o Senhor destruiu as obras de Josafá, o rei do sul, rei de Judá. No segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, versículos 35 ao 37, diz assim a palavra do Senhor. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículos 35 ao 37. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá de Marissa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Casias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Ora, na sequência dessa história, Acasias enfrenta uma grande revolta do povo moabita. E no segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1 diz: depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel. Ou seja, nessa época, quem governava? Acasias. Acasias também sofreu um acidente, caindo pelas grades de um quarto. E ficou muito doente. Então, ele enviou mensageiros para perguntar a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se ele ficaria em breve curado desta doença. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 1, versículo 2, diz: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-Zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Portanto, Acasias aí manda mensageiros para consultar um Deus que não é Deus, se ele ficaria sarado, curado da doença, porque houvera caído lá do quarto, da janela do quarto, pelas grades. Nesta condição, o que nós podemos aprender dessa história de Acasias, dessa breve história que nós falamos aqui de Acasias, nós podemos aprender, é que Acasias era um homem idólatra, ele não tinha parte com o Senhor, porque era um homem que adorava falsos deuses e que demonstrou algo que é abominável ao Senhor: a incredulidade em relação a Deus, o Deus de Israel. Quando ele manda mensageiros consultar o Deus falso de Ecrom, Baal-Zebub, se ele ficaria curado. E o Senhor muito, mas muito, se indignou desta situação. Muito o Senhor se indignou desta falta de fé, ou seja, uma incredulidade, quando consulta deuses que não são Deus.
neste sentido, aí está a história, né, do rei Acasias. Vou fazer aqui uma recapitulação. Ele se torna rei, fez o que era mal perante o Senhor, porque seguiu o mesmo tipo de governo, a mesma forma de governar dos seus pais, no caso o rei Acabe e Jezabel. Serviu e adorou a Baal, com idolatria. Convenceu a Josafá a construir navios e não prosperou, porque tudo que a mão do ímpio faz, nada prospera, porque Deus não está no negócio. Enfrentou uma grande revolta dos moabitas, no caso Moabe, e culminou com uma queda da sacada lá da sua casa, por entre as grades, e ficou doente. E nesse estado, mandou mensageiros consultar a um falso Deus se ele iria ficar curado, quando na realidade o que ele deveria ter procurado é o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus de Israel. Isso muito indignou ao Senhor. No item 2 da lição, nós vamos trabalhar o perfil do profeta Elias. E nesse sentido, por que nós vamos trabalhar o perfil do profeta Elias? Porque Elias, ele se levantou contra Acasias, por ordem do Senhor. E nós vamos ver mais na frente como se deu esse confronto. Porque de Deus não se zomba. Então, o perfil do profeta Elias, ele, primeiro de tudo, ele era conhecido, ou ficou conhecido, na Bíblia Sagrada, como o profeta do fogo. Ele foi um profeta que ele confrontou dramaticamente os reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. Ele confrontou Acabe, nós vimos nas lições anteriores, confrontou Jezabel, confrontou os profetas de Baal, e agora ele vai confrontar o rei Acasias. E neste sentido, Elias, ele foi um homem de comensuráveis virtudes espirituais e morais. Quais sejam, nós podemos mencionar. Primeiro, foi um homem de fé, porque fogo do céu desceu para queimar o holocausto, quando ele enfrentou os profetas de Baal. Aqui nós não vamos fazer uma leitura, porque, na realidade, isso nós vimos estudamos em lições passadas e vamos estudar ainda em lições para frente. Elias era um homem de oração. Por quê? Porque Elias, ele falava com Deus. E Deus falava com Elias. Deus falou com Elias na caverna. Deus falou com Elias no deserto. Deus falou com Elias no monte Horebe, por exemplo, no Monte Carmelo. Segundo, terceira virtude, Elias tinha um amor incomensurável a Deus. Elias tinha zelo pelas coisas de Deus. Porque, inclusive, até ele imaginou que estava sozinho, como profeta do Senhor. E o Senhor disse para ele que ainda tinham 7.000 servos de Deus que não se dobraram a Baal. Mas ele tinha um zelo, Elias tinha um zelo muito grande pelas coisas de Deus. Realmente tinha uma vida piedosa, dedicada ao Senhor. Elias também demonstrou coragem. Apesar do momento em que, quando foi ameaçado de morte por Jezabel, fugiu.
Mas ele demonstrou muita coragem, porque ele enfrentou os profetas de Baal. Ele enfrentou depois a própria Jezabel. A Acabe. O rei Acabe o chamou de perturbador de Israel, mas mesmo assim ele se manteve firme e enfrentou também o rei Acasias. Nós vamos ver já no item 3 da lição. Portanto, Elias também era um homem de integridade, porque ele confrontou as injustiças do rei Acabe, por exemplo, cometida com Nabote. E foi aí que ele profetizou a morte tanto de Acabe como de Jezabel. Elias também foi um homem obediente a Deus. Elias ele foi à fonte de Querite para ser alimentado por corvos. Ele foi até a viúva de Sarepta, também para ser alimentado. Ele enfrentou os profetas de Baal. Ele enfrentou os mensageiros do rei Acabe, melhor dizendo, do rei Acasias. Ele ungiu seu próprio sucessor Elias. Tudo feito por ordenança de Deus. E ele obedeceu a todas as ordens do Senhor. Era sim um homem obediente. Todos os eventos descritos no primeiro livro dos Reis, do capítulo 17 a 21, falam dessas virtudes de Elias. Então, se você ler o capítulo, primeiro livro dos Reis, do capítulo 17 a 21, você vai identificar todas essas virtudes de Elias, tanto no sentido espiritual, como no sentido virtudes espirituais, como virtudes morais. E isso coloca este homem verdadeiramente como um homem de Deus. Um homem de fé, um homem de oração, um homem de amor a Deus, de coragem, de integridade e de obediência. Passemos agora para o item número 3 da lição, que fala sobre o confronto de Elias contra Acasias. E nesse sentido, a adoração a Baal exerceu uma grande influência sobre Israel, onde as ideias e as culturas pagãs se tornaram parte da religiosidade dos israelitas, com sincretismos associativos entre Baal e o Deus de Israel. E considerando então tais circunstâncias, Deus levanta profetas para protestarem veementemente contra Baal, ou contra esta idolatria, contra os reis que induziam o seu povo a pecar, a serem idólatras. E o mais proeminente, o que está registrado aí nesses capítulos do primeiro livro dos reis, no aspecto de confrontar, foi o profeta Elias, conhecido como profeta do fogo. Vamos agora, então, nesse ponto da lição, ver estes confrontos, ou melhor dizendo, ver o confronto, as etapas deste confronto. Não que Deus queira que venhamos sempre a realizar isenções, mas devemos, sim, combater a idolatria. Combater de forma sábia e equilibrada tudo o que é contra Deus. E a primeira coisa que ocorreu foi a predição da morte do rei Acasias. No segundo livro dos reis, capítulo 1, e aí eu vou ler até o versículo 18. E aí eu vou dividir em partes e explicar rapidamente tudo o que ocorreu. É um pouco longo, mas nós vamos realizar isso daí, tá? Para que a gente realmente tenha
um ganho de tempo. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, do versículo 3 até o 18, vamos fazer uma leitura destes acontecimentos. Diz assim a palavra do Senhor. Mas o anjo do Senhor, depois que Acasias mandou os mensageiros consultar a Baal-zebub se ele iria ficar curado, aí o Senhor fala isso a Elias. Mas, versículo 3, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tesbita, dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes, porventura não há Deus em Israel para ides consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, da cama que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então, Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei. E estes lhe perguntou, que há, por que voltastes? Eles responderam, um homem nos subiu ao encontro e nos disse, ide, voltai para o rei, que vos mandou, e dizei-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel para que mandes consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerá, mas, sem falta, morrerás. Ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhes responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhes o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar a terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, disse-lhe, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitães de 50, com os seus 50. Porém, agora, seja preciosa aos seus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei, e disse a este, assim diz o Senhor, porque enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultaste? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano segundo de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filhos. Quanto ao mais atos de Acasias, ao que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Portanto, aí está o fim deste rei, Acasias. Então, colocando aí uma recapitulação do que foi lido aqui, ou dividindo em etapas, a primeira foi que Elias
predisse ou fez uma predição da morte do rei Acasias aos mensageiros do rei. Porque o rei mandara mensageiros para Baal-Zebub, Deus de Ecrón, saber se ele ia ser curado. E Elias, pela ordenança do Senhor, vai ao encontro dos mensageiros e diz: olha, por acaso não tem Deus em Israel? Por que é que o rei Acasias vai consultar um Deus falso, um falso Deus, um Deus que não existe, tendo o Deus de Israel? Então diga ao rei que ele vai morrer. Ora, Acasias, sabendo então desta história, recebendo então esta profecia, pergunta quem é o homem, como ele estava vestido. Identificaram as vestimentas de Elias, e o rei manda 3 guardas de 50 homens, cada guarda com um capitão. Então, nas primeiras 2, eles chegaram ao encontro de Elias no monte e disse: olha, nós estamos aqui para te levar à presença do rei. E Elias clamou ao Senhor e fogo do céu caiu e queimou, matou essas 2 guardas de 50, 100 homens, com os 2 capitães, 102 homens. Aí Acasias, sabendo desta notícia, dessas 2 guardas exterminadas, manda mais uma outra. E aí o capitão dessa 3ª guarda, quando se encontra com Elias no monte, se ajoelha e pede clemência pela vida dele e pela vida dos seus comandados, reconhecendo em Elias um profeta de Deus. O Senhor então dá ordem a Elias e disse: vai com este capitão à presença do rei e confirme a morte dele, porque ele faz o que é mal perante os meus olhos. Elias foi, profetizou a morte do rei Acasias, e o que aconteceu foi que este rei morreu. Não prosperou. Porque quem não anda nos caminhos de Deus perece, sofre. E neste caso, esta é a história, a triste história de um rei que resolveu continuar com a idolatria implementada pela sua mãe, Jezabel, pelo seu pai, Acabe, não se voltou ao Senhor, foi incrédulo, idólatra, feriu frontalmente a alma do Senhor quando buscou falsos deuses e teve um fim trágico. Acabou ficando doente, tudo em que ele colocava as mãos não prosperava, e por isso mesmo veio então a perecer, a falecer. Concluindo então a nossa aula de hoje. A história do reino de Deus é construída e consolidada por homens que se colocam à disposição do Senhor. Yahvé, o Deus de Israel, o nosso Deus. De homens e mulheres que renunciam aos seus próprios interesses pessoais e têm como foco em sua vida o de servir ao Senhor dos exércitos, com amor, com dedicação. E dentre tantos outros personagens da Bíblia, Elias, ele guardou estes predicados de obediência, de fé, de oração, de amar a Deus. Ele agradou e alegrou a Deus. Que nós façamos o mesmo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.